Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos à nossa aula do nosso módulo de educação de filhos. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância de estar dando direção para os nossos filhos. Vamos estar abrindo em Provérbios, capítulo 1. Eu vou estar lendo o versículo 8. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Veja, primeiro motivo que nós temos que ensinar nossas crianças a palavra de Deus. Eles vão ser diretamente abençoados por esse ensino. Não menospreze o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é carregada de unção, a palavra de Deus é carregada de poder transformador. Lembra, você foi salvo através da pregação do Evangelho. Então o que acontece? É bênção para a criança. O que os pais hoje em dia fazem? Em nações, entre aspas, cristãs, eles estão abrindo mão da instrução da palavra de Deus para dar uma instrução mundana, secular. Talvez o maior exemplo que nós temos disso é os Estados Unidos da América. Os Estados e a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra é o único país rico do mundo que reconhece na sua Constituição a existência de Deus. Você olha e fala, nossa, isso é maravilhoso. A Inglaterra não é como o Brasil, como um país laico. Não, eles reconhecem, tanto é que o hino da Inglaterra é Deus, salve a rainha. Esse é o hino da Inglaterra. Agora eu pergunto, na prática, é o que você vê na Inglaterra? Eu respondo, não. Da mesma maneira, os Estados Unidos da América, celeiro de missionários. Até 1966, oração nas escolas, pregação do Evangelho. Hoje você vai nos Estados Unidos, é um deserto espiritual em alguns lugares. Então, por exemplo, a minha vida, aqui o Brasil, entre aspas, como a Venezuela, é um país, entre aspas, cristão, católico. Só que a minha família era extremamente mundana, secularizada. Nós não tínhamos instrução bíblica. Nossa única instrução bíblica foi a catequese. Acho que é a mesma palavra em espanhol, catequese, só. Não tínhamos temor nenhum de Deus. Entendeu? Então o que acontece? Você não pode deixar para a estrutura à sua volta ministrar o seu filho. Se você está interessado no bem-estar do seu filho, você precisa direcionar ele à palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Mais um provérbio. Provérbios capítulo 3. Hoje vai ser o Festival dos Provérbios. Provérbios 3. Vamos fazer o seguinte, vamos Provérbios 4, versículo 20. Logo ao lado. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Gente, entenda. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui traz um princípio muito importante. Isso aqui não são meras palavras escritas num papel branco. A instrução da palavra de Deus é vida para o seu filho. Se você não tiver isso revelado no seu espírito, pelo poder do Espírito Santo. O que é revelado pelo Espírito? Uma coisa é um conceito mental. Todo mundo, quando lê essa passagem, entende. A palavra de Deus é vida. Mente.
Do momento que o Espírito Santo te revelar essa verdade, vai estar no seu coração. Sabe o que vai gerar? Vai gerar uma atitude prática, de urgência, em ministrar a palavra de Deus ao seu filho. Essa é a grande diferença. Por que pais têm dificuldades de aproximar os seus filhos ao ensino da palavra de Deus? Simples, porque não tiveram revelação da parte do Espírito Santo de que a palavra de Deus é vida. Aquilo é um conceito, é uma frase solta, é letra preta no papel branco. Mas quando o Espírito Santo revela ao seu coração o poder transformador da palavra de Deus e o que ela protege, sabe o que o provérbio está nos dizendo? Se você ensinar a palavra para o seu filho, aquilo vai gerar vida nele. Ao gerar vida, vai gerar um estilo de vida que vai ser apegado à mente da criança. Esse é o detalhe. Cada vez que você ensina a palavra, você está pegando um computador em branco, bonitinho, zeradinho. Apesar que esse computador tem um vírus, que é a natureza pecaminosa, mas tudo bem. Dá para você controlar o vírus. Mas você vai estar programando esse computador. Na verdade, você deveria chegar aqui para mim, quando você vem congregar aqui, se nós tivéssemos o real entendimento da importância da ministração da palavra de Deus, na verdade você não devia nem olhar na minha cara quando chega aqui. Você devia querer saber quem é que vai ensinar os seus filhos e o que está sendo ensinado lá. Porque para começo de conversa, eu quero saber quem vai cuidar do meu filho. Ah, pastor, ô pastor, beleza? Que passa, homem? Tá. Quem vai cuidar do meu filho e qual é o projeto de vocês para as crianças? O que vocês vão ensinar para o meu filho? Sabe o que as pessoas fazem? Elas chegam na igreja e falam, nossa, aquela igreja tem uma programação legal. E a educação bíblica do filho é colar algodão em ovelha. Percebe? Nós precisamos pedir a Deus que Ele mude a nossa mente, mude o nosso coração em relação à importância da pregação bíblica para as nossas crianças. É muito mais sério do que você pensa, é muito mais sério do que você está percebendo. Entenda, eu gosto muito dessa frase. Existem algumas amostragens que eu não tenho como conferir o resultado dela imediatamente. Uma delas é a educação de um filho. Eu tenho apenas alguns sinais. Só que o fruto em si, eu só vou perceber daqui a 15 anos. Só que quando eu perceber, está formado, já era. Já foi. Se você não formou certo, você está com um enorme de um problema. E sabe o que é pior? Não tem como recuar os anos e fazer de novo. Não sei se os irmãos compreendem isso. Eu tenho que entender que, em relação ao meu filho, os anos não vão voltar. É o que está feito e acabou. É o que está sendo ministrado hoje que vai produzir um fruto daqui a 10, daqui a 15 anos. Mas quando esse fruto estiver formado, não tem mais retorno. Esse talvez tenha que ser o nosso maior temor. Isso daí tem que ser a nossa maior urgência, porque as crianças precisam disso. Elas são um livro aberto, elas não sabem a direção que tem que tomar. Elas não sabem o que é correto. Para vocês terem uma ideia, um jovem de 15 anos tem muitas áreas em que ele não sabe o que tem que fazer. Uma moça de 15 anos tem muitas áreas que elas não sabem o que tem que fazer. Precisa ser ensinado, precisa ser direcionado.
A Bíblia faz uma ilustração que fala que os filhos são como flechas. E feliz é o homem que tem a sua aljava, que é o cesto, cheio delas. Traçando um paralelo, olhando esse exemplo bíblico, me vem uma coisa à mente. Uma flecha para ser colocada onde? No arco. Aí eu pergunto, o filho ou a flecha? Quem direciona o arco? O pai e a mãe. Entendeu? Essa flecha vai alcançar algum alvo. A questão é qual tipo de alvo que vai ser alcançado. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se você vai, por exemplo, normalmente nos bairros de periferia, nas comunidades, a gente vê uma violência maior em relação aos jovens. Tá cheio de velório de filho de crente. E você vai conversar com os pais ensinaram, levaram para a igreja, procuraram dar exemplo, dentro da sua limitação, procuraram fazer sua parte. Aí a frase mais comum dos pais é o seguinte: aonde eu errei? Eu tentei avisar, eu tentei alertar, eu levei para a igreja quando era pequeno. Mas esse menino sempre escolheu entrar por esse caminho, essa menina sempre escolheu. Semana passada eu vi um vídeo no Telegram. Uma menina de 12 anos pegou uma pistola automática, o pai era militar. Ela pegou uma pistola automática e estava do lado do primo de 14. Aí ela apontou a pistola para a cabeça dele, brincando e gravando o vídeo. A pistola disparou. Matou o menino na hora. Ela cai no elevador e você vê ela dar o disparo na cabeça dela. Os dois jovens morreram, tragicamente, porque foram fazer uma brincadeira com algo que nunca se brinca. Não é liberdade demais? Eu estava lembrando um caso. Aconteceu aqui na vila, uma menina de 15 anos arrumou um namorado, aí desmanchou do namorado. Aí o namorado queria ver a menina de qualquer jeito. Aí o avô foi conversar com ele, falou: olha, ela não quer te ver, você é um rapaz bacana, tal, não sei o que, resultado. O rapaz puxou uma arma, matou o avô. Entendeu? Sabe qual foi o problema disso? Liberdade demais. Entendeu? Como que a pessoa está entrando num relacionamento profundo, muitas vezes com relação sexual, numa idade tão tenra, e está tudo bem. Lembra Romanos 12 o que fala? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente pela palavra de Deus. Nós não somos, gente, nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Eu não estou nem aí para quem é o pedagogo do meu filho ou da minha filha. Eu estou aí para o maior dos pedagogos, que é a verdade da palavra de Deus. E é ela que tem que ser ministrada. Veja, eu sou estrangeiro. Para o mundo eu sou esquisito. Eu tenho que mostrar para os meus filhos, de maneira muito tranquila e muito clara, que nós temos outra cidadania, que é lá do céu. E tem que mostrar claramente para eles: ó, eu não faço isso porque a palavra de Deus fala isso, fala aquilo e fala aquilo outro. É o poder da palavra que vai. Eu não sei aqui como é que foi a mãe de vocês. Minha mãe chegava e falava: vou te dar uma chinelada. Eu não estava nem aí. Agora, será que se chegar e falar: olha, Deus está vendo o que você faz sozinho? Eu lembro que até uns 7 anos de idade eu ainda tinha algum temor de Deus. Fazia algumas coisas erradas. Como eu falo para vocês, se eu morresse com 5 anos, eu tenho certeza que eu ia para o inferno. Porque eu sabia bem o que estava fazendo. Tenho certeza, era inferno direto. Entendeu? Mas até os 7 eu ainda tinha algum temor de Deus. Quando eu perdi o temor de Deus, acabou.
Como diziam os antigos, perdeu a vergonha na cara. Não sei se tem esse termo lá na Venezuela. Aqui no Brasil era muito comum, hoje em dia ninguém fala mais. Então, olhando esses provérbios, eu tenho que tomar esse cuidado. Vamos ler mais um provérbio. Provérbio, agora sim. Provérbio 3, versículo 1. Vamos voltar um pouquinho. Olha que interessante. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Gente, isso daqui é impressionante, ó. Primeira coisa, explicar uma coisa para vocês. A matemática disso não tem explicação na Bíblia. Lembra que a boa teologia não tem resposta para tudo? Então eu não sei como funciona isso pormenorizado, intrinsecamente. Consegui me fazer entender? Mas eu sei o resultado. A palavra de Deus, e seguir a palavra de Deus prolonga a vida. Eu não sei explicar como é que a maquininha funciona, porque a Bíblia não diz. Mas ela diz que funciona. Entende como precisa ser revelado? No seu espírito. O Espírito Santo precisa te mostrar, olha, você como pai precisa compreender que cada vez que você está ministrando o seu filho na palavra de Deus, você está prolongando a vida dele. Aí pode surgir aquela discussão, né, de teólogo bobo. Ah, pastor, mas Deus não determinou tudo? Sim, mas ele usa as advertências da palavra para me manter no caminho. Se não fosse importante, não estava escrito aqui. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Lembrando, hein? Provérbios não é um livro de matemática exata. Precisa tomar muito cuidado. Já ouviram aquela passagem? Ensina o teu filho no caminho para quando ele for grande não se desvie dele. Já ouviram esse provérbio? Então me explica o que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli, que nenhum dos dois prestava. Como é que você explica isso? É simples. Provérbios não é um livro de matemática pura. Provérbios é um livro de princípios. Em geral, quando eu ensino meu filho no caminho, ele vai dar bom fruto. Eu não posso tratar provérbios como aquele versículo, crê no Senhor Jesus será salvo. Isso é matemática pura. Isso não tem variante. Nasceu de novo, creu, foi salvo. Agora, quando eu pego um princípio desse, é um princípio em geral. O escritor de Provérbios, ele está vendo uma amostragem em volta dele. E inspirado pelo Espírito Santo, está dando a regra. Olha, quer prolongar a vida do teu filho? Ensina ele da palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo o exemplo, glória a Deus por isso. Eu vejo o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo é um jovem de 22, 23 anos, pecador, miserável pecador. Porém, é um pecador que está tentando andar certo. Com todas as suas limitações, com todas as suas lutas, com todas as pressões do dia a dia, com todas as imperfeições que são dele. Mas o que a gente percebe, está tentando agradar a Deus. Como é que está indo a vida? Beleza, é o objetivo. Sabe o que vai acontecer com a vida dele? Vai continuar sendo um pecador até a morte, tentando lidar com as suas deficiências, através do poder do Espírito Santo. Como é que eu consigo combater a natureza pecaminosa até dos nossos filhos? Somente através do poder do Espírito Santo. Agora, o poder do Espírito Santo é manifesto através do ensino da palavra. Se o seu filho não tem um padrão, qualquer padrão serve. O que o mundo quer ensinar aí fora? Não, deixa, a criança tem que decidir. Desculpe falar, mas nem o Rodrigo com 23 anos aqui em casa tem autonomia para decidir. Ele decide até certo ponto.
De um ponto para frente, vou olhar para a cara dele, filho, isso daí não é da sua alçada. Não é da sua responsabilidade. Se é o Abner, então, a gente deixava abrir a boca só para dar bom dia. Certo, Abner? A molecada fala muito. Eles são ensinados a querer dar opinião. Você, menos. Não é um assunto para você. Quando você era pequeno, como é que era na sua casa? Você saía falando de qualquer jeito? Eu conheço gente que se abria a boca, era perigoso levar uma enxadada na cabeça. Enxada, uma pá. Pá tem, enxada deve ter, mas é outro nome. Entendeu? Lógico, nós não vamos chegar a essa violência. Mas criança é criança. Criança cuida de brincar, não se machucar, ir para a escola e obedecer o pai e a mãe. Mas ele vai ficar revoltado. Me deixa uma semana comigo que eu tiro a revolta dele rapidinho. Verdade, gente. Verdade. Olha, já andei em igreja por aí que tinha criança. Sabe aquele termo encapetado? Naquele caso era real. É engraçado comigo, a criança não se folgava. Aí o pai e a mãe falavam, nossa, é tão bonzinho com você. Eu falei, lógico, se ele se folgar, eu dou um tapa na orelha dele. Aí a criança olhava pra minha cara e ria, assim. Ela sabia que, lógico que eu não ia dar o tapa na criança. Mas a criança sabia que não ia se folgar. Aí vinha a mãe, ai, coitadinho do meu filhinho. O que você está criando? Você está criando um marginal. Você está criando um bandido. Você está criando uma mulher de prostituições. Se você entregar a criança ao próprio desejo dela, porque ela é corrompida. Se não fosse necessário ter pai e mãe, Deus não tinha colocado eles na nossa casa. A palavra de Deus é repetitiva. Quer ver? Tem mais um provérbio aqui que eu achei legal. Provérbios 8. Olha que legal. É que eu não quero ficar muito na letra. Quero ir mais para os exemplos práticos. Provérbios 8, versículo 32. Diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Gente, o que acontece? Esse capítulo é o capítulo da sabedoria. E Provérbios trata a sabedoria como se ela fosse um ser vivo. Mas é uma figura. Mas o que ela está falando aqui de instrução e bem-estar. O que nós temos que aprender? Você tem que pegar o seu filho. Tem que disciplinar? Tem. Chegou para o filho e fala, filho, não é para mexer no celular quando eu estou fora. Chegou em casa e descobriu que mexeu no celular. Filho, agora você vai ficar de castigo atrás da porta 10 minutos. Você sabe por quê? Não sei, ainda é cara de pau, né? Cascavelzinha. Entendeu? Aí chega, porque você mexeu no celular, lembra que mamãe avisou? Lembra que papai avisou? Aí você vai deixar 10 minutos. Saiu do castigo, ela vai sair toda hora e fala, não, filho, vem cá, senta um pouquinho aqui no sofá, que agora nós vamos ler na Bíblia por que você não pode desobedecer. Aí você vem para o versículo e numa linguagem que a criança possa entender, você lê para ela, isso aqui tem autoridade. Depois que leu, você tem que pegar a criança, tem que orar com ela. Depois que orou, você tem que explicar, filho, entenda, toda vez que você desobedecer, você vai ter consequência. Toda vez que o papai e a mamãe falar para não fazer algo e você fizer, você vai ter consequência, vai ficar de castigo, você vai ser disciplinado. Entendeu? Qual é o problema dos pais? O problema dos pais é que eles são frouxos. Eles venderam para nós um sistema de educação que não funciona.
É um sistema de educação que está criando uma das piores gerações de jovens que nós temos visto. Uma geração sem temor de Deus. Talvez, gente, o pior da geração é uma geração sem temor de Deus. Sem temor de Deus. E isso começou há uns 40 anos atrás. Tenta lembrar antes de você ser salvo, qual era o nível de temor de Deus que você tinha? Nenhum. Entendeu? Eu tinha temor de não aproveitar a vida. Esse era o meu temor. Eu tinha temor de não curtir. Não estava nem aí. Passava por cima de quem fosse. Para obter o que eu queria. Talvez você fosse mais santo do que eu, mas eu duvido, porque é tudo pecador do mesmo jeito. Se você quer entender o retrato do seu filho, aonde ele vai chegar sem a palavra de Deus, muito rapidamente, o Miguel está com quantos anos? 8. Daqui a 4 ele está nisso que eu estou falando. Sem a palavra de Deus, daqui a 4 ele vai começar a passar por cima de tudo e de todos para obter o seu prazer. Seja da forma que for. O único freio que ele vai ter é a palavra de Deus. E isso é um trabalho diário, constante. Lembra que eu falo que nós não sabemos como ser cristãos? Imagino que na Venezuela, do mesmo jeito, não nos ensinaram como ser crente. Você pegava um crente de 100 anos atrás, a coisa mais normal era fazer um culto em família, era estudar a Bíblia junto. Vamos dizer, vamos modernizar. Ah, não consigo fazer um culto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar 2 louvores e vamos estudar a Bíblia junto. E papai, que é homem de Deus, vai responder a pergunta das crianças. E mamãe, que é mulher de Deus, vai estar junto para responder. Nossa, irmão, que caretão, que quadrado, isso é gíria. Como é que ultrapassado. Posso ser ultrapassado, mas isso aí vai dar fruto. Porque eu estou pegando um banco de dados totalmente em branco e estou enchendo da palavra de Deus. No nosso caso, é transformar a vossa mente. No caso das crianças, é enchei-vos do Espírito, com salmos, cânticos espirituais, doutrinas, verdades da palavra de Deus. O nosso já encheu, tudo quanto é lixo do mundo, encheu o nosso coração. Aí quando você é salvo, Deus passa, tem lima de lixar, lixa? Deus passa lixa grossa, lixa média, lixa fina, lixa d'água, lima, esmeril. E você passa a vida inteira na igreja só sendo lixado. Esse é o nosso caso. O caso das crianças não. Elas ainda estão em branco. Elas estão recebendo ministração da palavra de Deus. Sabe o que você deveria fazer no caminho de casa? Você deveria perguntar, o que a irmã Paula ensinou hoje na escola? Que legal! Aí você começa a soltar. Eu perguntava. E fazia armadilha até. E aí? Mas por que isso? Mas por que aquilo? E as crianças vão falando. Mesma coisa na escola secular. O que a professora falou hoje? O que aconteceu? Lembra que nós falamos de ter um ambiente de aceitação? Ambiente de aceitação não é aceitar o pecado. Ambiente de aceitação é gerar um ambiente tal, onde no caso de um problema, a criança tem a liberdade para falar. Isso é ambiente de aceitação. Qual é o ambiente de aceitação do mundo? Meu filho é ladrão, tadinho, nasceu assim. A hora que enfiarem uma bala na cabeça dele daqui a um ano, eu quero ver se ele nasceu assim, a hora que você estiver na beira do caixão dele chorando. E aquela bala nunca mais vai sair da cabeça dele. Percebe a seriedade? As pessoas estão brincando com coisa séria. No tempo que nós estamos vivendo hoje, gente, bota a sua vida em ordem. Aqui vai uma exortação para os pais. Não existe motivo para perder culto. Quando você perde culto, seu filho está perdendo culto. Não pode. Ele recebe horas e horas e horas e horas de ministração mundana, secular, anticristo, durante a semana toda. E aí a professora da escola bíblica infantil tem 2 horas por semana.
Aí você tira, faltou um culto, tirou 1 hora. 50%. Ah, o pastor está exagerando. Bacana, quero ver no tribunal de Cristo, quando você for explicar para Jesus, qual foi o motivo que você faltou à toa da igreja. Aí você vai ter que arrumar uma boa explicação para o nosso Senhor. Aí você vai ver o quanto o pastor é bonzinho. Porque nós vamos responder para Jesus todas as nossas obras dentro da vida cristã. Eu vou dar satisfação de tudo. Entendeu? Só que eu vou empurrando com a barriga, vou me deixando levar pelos compromissos, vou me deixando levar pela falta de tempo, arrumo coisa para fazer que eu não deveria arrumar, fico me entulhando de coisa, já não tenho tempo, ainda arrumo mais coisas para fazer. Entendeu? Vocês percebem aqui na igreja, eu não cobro nada de vocês, eu cobro o quê? Orar, ler a Bíblia e vir para culto. E na outra semana, vir para o culto, orar e ler a Bíblia. E na outra, nossa, essa vai ser diferente, vamos pelo do meio, vou ler a Bíblia, vou para o culto, vou orar. Por quê? Porque eu sei que vocês estão numa fase de estruturar a vida. Alguns irmãos aqui têm condição de fazer um pouco a mais. Vocês agora estão mais atarefados, mas daqui a um tempo, vocês vão estar com uma organização de vida tal, onde vocês vão poder também cuidar de outros irmãos, fazer a obra de Deus. Mas assim, para um começo, você estruturando sua casa, estruturando sua vida cristã, procurando ser um crente correto, tá 10. Porque vai poupar tanto trabalho para o seu pastor, porque você vai estar firmado na palavra, e seu filho vai estar firmado na palavra. Eu lembro de um jovem aqui na igreja que teve que ser disciplinado. Ele entrou num relacionamento com uma moça que não era cristã. A Bíblia proíbe esse relacionamento. Aí os pais dos jovens vieram conversar comigo, eu fui conversar com ele. Eu falei, você não pode entrar por esse lado. Porque isso aí vai te trazer prejuízo, inclusive você pode vir sofrer uma disciplina. Aí falamos a primeira, não adiantou, falamos a segunda, não adiantou. Quando eu falei a terceira, eu já falei para executar o processo de disciplina. Mas aí eu li para ele que ele estava sendo entregue a Satanás para a destruição da carne. Entendeu? Aquilo ali pegou. Porque quando passou mais ou menos umas 4 semanas, ele chegou para o pai, mãe, eu não quero ir para o inferno. Não quero ter minha vida destruída, vou desmanchar com a menina. E ele desmanchou. O que eu entendi? Não fui eu, não foi ele ser bonzinho, não foi nada, foi a palavra de Deus. O Espírito Santo usou uma verdade da palavra para tocar na vida daquele jovem. Nem sei se ele é salvo, mas ali pegou. Então é um exemplo muito claro do que eu tenho que fazer com meu filho. Ensinar a palavra de Deus, trazer ele para receber instrução bíblica. E na minha casa, procurar gerar um ambiente de louvor, de adoração, de ensino bíblico. Bons programas, vai assistir filme, assista um filme que vai trazer uma virtude. Vai ouvir uma música, ouça uma música que vai tocar o coração da criança. É uma somatória. São vários fatores, várias ferramentas que juntas vão facilitar para você alcançar o seu objetivo, que é criar um filho e uma filha que teme a Deus. E que vai tocar o bastão. Esse é o ideal. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando como pais, a estarmos levando nossos filhos em direção da palavra de Deus, que nós possamos ter nossas prioridades modificadas, que possamos realmente colocar o Senhor em primeiro lugar e que de verdade nós estejamos buscando o seu reino em primeiro lugar.
Senhor, o Senhor sabe da nossa dificuldade, sabe da nossa luta, sabe da nossa fraqueza e sabe o quanto é difícil para nós fazermos isso. Mas nós sabemos que todo poder vem de Ti, que toda capacitação vem do poder do Espírito Santo. Então é em cima disso que nós oramos, com confiança, de que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Durante a semana, vou estar distribuindo as nossas perguntas. Abner, faz um favor.